humanos, sejam bem-vindos ao canal Subobo. Eu sou a Dillian e o vídeo de hoje é um vídeo um pouquinho pessoal e que eu gostaria muito que vocês assistissem, principalmente porque ele trata sobre questões de baixa autoestima. É a primeira vez que vocês estão me vendo sem lente. É a primeira vez que eu mostro a público sem lente, porque, pra quem não sabe, eu uso lentes há cerca de 6 anos. Eu finalmente decidi não usar mais. Só que eu utilizava lente de uma forma que as pessoas não devem estar acostumadas. Eu não saía de casa sem usar lente e pra mim isso era uma coisa um tanto doentia. E por isso eu decidi fazer esse vídeo, não só pra vocês, mas pra pessoas que estejam enfrentando problemas de baixa autoestima. Esse vídeo também é pra mim, porque daqui a alguns anos eu quero estar vendo esse vídeo. Eu quero me sentir bem e saber que eu tomei a decisão certa de não estar mais usando as lentes. Então é isso, gente. Eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história com a lente. Por que ela foi importante pra mim e porque principalmente foi muito importante eu deixar de usá-las. Como foi minha relação comigo mesma no decorrer dos anos? Eu nasci com os olhos castanhos e os meus olhos são castanhos escuros, muito escuros. Se vocês conseguirem ver aqui, é quase preto, não dá pra ver, mas tem um castanhozinho quando a luz bate e fica um castanhozinho, mas é muito escuro. E eu nunca gostei dos meus olhos, nunca mesmo, sabe? Desde criança eu tava olhando pra mim e eu não gostava, eu não me aceitava. Os olhos, na verdade, são uma das coisas que eu não aceito, que eu não aceitava. Eu já comentei em alguns vídeos, por exemplo, que eu já quis trocar, mexer no meu nariz, trocar o formato do meu nariz. Essa é uma das coisas que eu não aceito em termos de rosto. O meu cabelo, por exemplo, eu vivo numa guerra com ele todo o tempo, mas hoje em dia a gente tá começando a se dar bem. Então, voltando um pouco pra questão dos olhos, foi isso. Eu nunca gostei dos meus olhos, eu me achava muito feia e eles enfeiavam a minha vista, tipo, a minha aparência, eu me sentia muito feia. Quando eu tinha uns 10 anos, a minha mãe comprou o primeiro par de lentes dela. Então, tipo, o primeiro contato que eu tive com lente foi através da minha mãe. E eu achei aquilo maravilhoso, porque a gente poderia trocar a cor dos olhos. Eu achei aquilo ótimo e eu queria aquilo pra mim também. Só que eu era muito nova, eu não podia usar aquilo. E desde aí eu fiquei desejando ter lentes, porque eu sabia que, na minha cabeça, claro, que eu teria olhos bonitos, então eu estaria bonita, eu me sentiria bonita. E foi assim, eu tive esse pensamento por muito tempo, desde a primeira vez que eu tive contato. Em 2010, eu tinha o quê? Eu tava completar 17 anos, eu ganhei de aniversário o meu primeiro par de lentes. Pra mim não foi difícil aprender a usar, foi uma coisa bem fácil, a minha mãe me ensinou, então eu consegui até ser mais habilidosa que ela depois de um tempo, na questão de usar, tirar e tudo mais. E eu não sou uma pessoa que tem muita sensibilidade de estar cutucando o olho, apesar de eu ter os olhos sensíveis à luz, eu, tipo, se cair um cílio aqui dentro, eu consigo tirar rapidinho. Só que aí começou a criar uma relação um pouco que eu considero doentia de mim com a lente e de mim com a minha autoestima. Por um lado foi bom, me ajudou muito, melhorou bastante minha autoestima, mas por outro não. E é esse ponto que eu quero tocar pra vocês. Quando eu comecei a usar lente, em tese deveria ser só pra ocasiões especiais, mas não, eu tomei a lente como se fosse uma roupa que a gente não pode andar nu na rua. Então eu não conseguiria andar sem a lente dos meus olhos. Se eu fosse ali na padaria, eu tinha que colocar lente. Se eu fosse encontrar algum amigo aqui na minha casa, alguém viesse me visitar, eu tinha que colocar lente. E eu cheguei a fazer extremos, coisas bem escroto que eu não aconselho pra ninguém, que é totalmente perigoso por causa de lente. Tipo, eu dormia de lente, eu acordava de lente, eu tomei banho de piscina de lente, eu tomei banho de mar de lente, eu tomei banho de cachoeira de lente, tipo, eu viajava por aí e eu ia com lente, numa boa. Eu já tive problema do olho infeccionado, o olho ficava vermelhadinho por causa da lente, e mesmo assim eu continuava utilizando a lente. Não tava nem aí, entendeu? O que eu não queria era ficar sem meus olhos claros. Eu queria ficar com os olhos claros, não importasse como. E nisso eu já usei todo tipo de lente que vocês imaginarem, desde as lentes comuns, das lentes gelatinosas, de tudo quanto é material, e as circunlências, que foi uma das minhas paixões maiores, por causa que ela dava uma impressão dos olhos maiores, porque meus olhos não são grandes. Então eu adorava aquela sensação de ter os olhos enormes. Conforme o tempo eu fui buscando ter lentes mais naturais, que dessem uma aparência de naturalidade, para que as pessoas não duvidassem de que eu estava de lente. Por muitas vezes elas caíram nessa história de achar que eram meus olhos. Isso também me causava incômodo, porque eu não queria que as pessoas percebessem que era lente. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, um vídeo de perguntas inconvenientes. Eu justamente falo disso, que as pessoas perguntarem se é lente ou não. Eu ainda acho que isso é uma falta de educação, mas hoje em dia eu já quero levar numa boa. De 2010 a 2016, eu não conseguia sair de casa sem usar lente.
Mas eu passei por um processo de desapego durante esses 6 anos. Esse processo de desapego da lente foi cumulativo, foi assim, progressivo. Porque antes eu dormia com a lente, eu tomava banho de rio com a lente, tudo mais. E, tipo, não recebia visita em casa porque eu não queria ficar sem a lente. E às vezes meu olho tava muito sensível, porque meu olho é sensível. E às vezes ele não tava condição de eu estar usando a lente. E eu fazia coisas que não eram saudáveis. E eu não contava pra ninguém, eu tô contando pra todo mundo agora. Aconteceu um evento uma vez na cidade, há uns 2 anos atrás. Era um evento de cultura alternativa. Eu tava com o olho muito inflamado, uma das lentes já tinha vencido e eu não deveria mais estar usando. Mas eu não tinha ainda outra lente, ainda não tinha chegado minha lente nova. Então eu continuei usando essa lente. Meu olho estava muito machucado desse lado aqui, muito mesmo. Então o que foi que eu fiz? Eu precisava estar nesse evento. E eu fui e eu fiz uma personalização no meu outfit, que eu queria ir e queria estar de lente. Então um lado eu estava de lente e o outro lado que estava inflamado, eu fiz aquelas faixas que são muito comuns em cosplayers, que parece uma faixa de quando você tá com ele machucado, você põe assim, fica um negócio branco bonitinho. E ficou muito legal até com o outfit, mas eu fiz aquilo não pensando em ficar estético, mas porque eu queria estar de lente no evento. Hoje em dia, eu percebi que isso já tava fazendo muito mal mesmo. Porque às vezes a gente tá com uma coisa que tá fazendo mal pra gente, mas a gente não quer se deparar com ela. Ela tá ali todo dia te fazendo mal. E todo dia pra mim era ruim de eu ter que usar lente e eu me senti mal porque eu queria usar lente e eu não conseguia sair de casa. Eu não consegui sair de casa. Isso é uma coisa que as pessoas talvez não vão entender, ou vão se você tem uma situação semelhante. Eu não conseguia sair de casa sem a lente. Eu me sentia muito mal. A pior sensação era quando eu tinha que fazer as consultas anuais de oftalmologia, porque eu uso óculos e eu tenho quase 4 graus de miopia, astigmatismo, então eu preciso estar no oftalmologista pelo menos uma vez no ano. E para você fazer o exame, você não pode estar de lente, porque isso cria pressão no olho. Para quem não sabe, quando você tem uma lente, a lente é um corpo estranho, a lente de contato. Então você põe a lente no seu olho e cria uma pressãozinha. Isso é super normal. Por mais fina que a lente seja, pode ser o material que for. Então cria uma pressão. Então não é legal você fazer uma consulta tanto de lente. E eu fiz um monte de coisa que não era legal, né? Mas a consulta não tinha jeito. Eu precisava ir sem lente. Pra mim era uma tortura, gente. Eu, às vezes, me escondia, não queria sair, não queria fazer um monte de coisa. Eu deixei de sair por causa da lente, eu faltei na faculdade várias vezes também por causa da lente, porque o olho tava muito machucado, eu não queria sair, porque eu sabia que eu ia botar a lente e o meu olho poderia inflamar. Isso foi ficando pior, cada vez pior, e esse ano tava muito pior, entendeu, pra mim. E esse ano eu tive vários problemas com relação ao meu corpo, eu tava com o meu corpo muito sensível à alergia, eu tive uma crise de desarmonia hormonal, tipo, os hormônios estavam tudo doidos, aquela coisa da idade mesmo. E eu tive muita espinha e eu tive que lidar muito com isso por um tempo. E meio que isso me fez ver algumas coisas sobre o que eu tava fazendo, se eu tava realmente melhorando minha autoestima, se eu tava me escondendo. Foi aí que realmente eu me deparei com o incômodo de usar lente. Foi quando eu comecei a trabalhar isso em mim pra me parar de usar. Pra eu parar de usar as lentes. Dia 17, dia 18 de novembro, eu consegui ir pra faculdade sem elas. E eu tava tremendo, tava muito nervosa, porque eu tava me sentindo mal. Isso é uma coisa que tem a ver comigo, como eu me vejo. Isso não é saudável. E se tem uma coisa que é muito ruim, é você se sentir mal com você mesmo. Você não conseguir viver direito por causa disso. Não tava conseguindo sair de casa. Isso foi quando eu tomei a decisão de não ir pra faculdade com a lente, não ir mais pros lugares com a lente. Então, desde então, eu tô tentando conviver comigo mesmo assim a lente. Tá sendo um pouco difícil porque é um choque pra mim, é um impacto. Eu tava acostumada com os olhos claros. Aí eu me maquiar, eu me produzir, fazer o caralho a 4 e tá com a lente. E hoje em dia eu tô tentando não usar, eu tô tentando gostar do que eu tô vendo. E é por isso que eu gravei esse vídeo, porque eu quero continuar gostando do que eu tô vendo. Apesar de estar sendo difícil. Tá sendo muito difícil pra mim tirar fotos sem a lente, aparecer na rua sem a lente, me olhar no espelho sem a lente. Tá sendo bem difícil. E por isso que eu quero passar essa mensagem para outras pessoas que estejam com problemas quanto a isso. Só você pode olhar para você e dizer se tá fazendo mal mesmo, perceber se tá fazendo mal mesmo, alguma coisa que você tá usando. E se realmente aquilo tá
ajudando na tua autoestima ou tá só escondendo uma coisa que tu não conseguiu encarar. Uma das outras coisas que eu consegui aceitar do meu corpo é a questão dos seios. Eu sempre achava bonito os seios grandes e eu queria ter seios grandes, então um dos meus objetivos era fazer uma cirurgia de mamoplastia de aumento. E hoje em dia não, eu aprendi a aceitar meus seios e isso teve uma consequência boa, porque eu usava muito sutiã de bojo daqueles enormes. E a cada ano que passava eu comprava sutiãs que deixavam maiores ainda meus peitos. E eu não gostava disso. Ao mesmo tempo que eu achava bonito aquilo, parece que meu peito é grande, eu tava sentindo incomodada. Aqueles sutiãs, aqueles bojos apertam a gente, aqueles bojos machucam a gente de uma certa forma. É o ferro, é o jeito que aperta aqui. E eu comecei a abolir o sutiã e depois abolir o sutiã com bojo. Então eu vou me livrando aos poucos dessas práticas. Eu tenho me sentido muito melhor com meus peitos pequenos, assim como eu tenho me sentido muito melhor com o rosto sem estar com a lente, porque em termos de percepção, de sensibilidade, eu não sinto mais aquele ardor, aquela vontade de piscar toda hora, que todo mundo que tá de lente sente. Não adianta, por mais que você esteja se sentindo sob a vontade, como se você não estivesse usando a lente, você fica assim toda hora. Toda hora piscando. Aí tem lente que, dependendo do material, mexe e fica feio, incômodo pra você. Eu sei que eu não quero mais usar lente. Eu tenho me sentido melhor, apesar de estar sendo difícil esse processo pra mim. Não foi uma coisa que eu decidi assim, é uma coisa que foi um processo de muito tempo. E por isso eu tô fazendo esse vídeo bem formal. Não tô falando como eu deveria falar. Tô falando o que tá vindo na cabeça e do jeito que tem que vir. Que fica essa mensagem pra vocês. Que vocês possam se sentir bem com vocês mesmos. Que vocês possam gostar de vocês. A única coisa que eu não esperei é não gostar do meu nariz. Eu acho meu nariz muito grande, eu quero ir afinar ele. Mas quem sabe daqui a uns 5 anos eu possa estar gostando dele. Muito obrigada por terem assistido. No próximo mês, nos dias 17 e 18, vão estar ocorrendo uma Panime KO Supernovas no IASD, que é um evento de cultura alternativa aqui do estado que eu moro, que é o Amapá. Eu vou estar lá no dia 18 falando sobre o canal Subobo. Queria que vocês dessem uma conferida no evento. Sobre venda de ingressos e outras informações, vocês podem estar perguntando pra mim na página do Subobo no Facebook. O link fica por aqui pela descrição do vídeo. E eu vou estar falando um pouco do canal e possivelmente eu vou estar apresentando algumas músicas minhas, as músicas que vocês assistem aqui da minha autoria. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Não esqueça de curtir a página do Subobo no Facebook e se inscrever aqui no canal. Se esse vídeo ajudou vocês de alguma forma, vocês podem comentar aqui. Vocês podem falar o que incomoda em vocês mesmos. Se ajudaria alguém, por favor, compartilhe esse conteúdo. Às vezes a gente precisa de uma conversa, a gente precisa de um empurrãozinho pra se perceber naquilo que tá fazendo mal pra gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!